dia para você, Cris, ela que acompanhou aí desde cedo essa movimentação no primeiro dia útil, né? Na segunda-feira, quando o pessoal saiu do entorno para vir trabalhar aqui no DF, se deparou aí com a passagem a quase R$10. E aí, ela participou agora, o governador do Distrito Federal teve uma reunião agora há pouco, né, com ele, ô Cris. E eu queria saber o que ele falou, né, e como o GDF explica essa situação, esse aumento das tarifas, questionado inclusive pelo governo de Goiás, pelo governador, como nós vimos. Tá contigo, muito bom dia. Oi, Nick. Bom dia, boa tarde para você que está com a gente aqui no Balanço Geral. Hoje a gente participou de um evento aqui, uma reunião do governador Ibanez Rocha com empresários do Distrito Federal para falar acerca de uma agenda de compromissos para fomentar a indústria do Distrito Federal e algumas áreas produtivas. Logo depois desse encontro, a gente teve a possibilidade de conversar com o governador Ibanez Rocha a respeito de toda essa movimentação, acerca das mudanças no preço das passagens, do entorno aqui para o Distrito Federal e vice-versa, né? A gente tem 3 lados nessa moeda, né, Nick? O primeiro deles a gente mostra aí com o Tatu na rodoviária do Plano Piloto, com você também mostrando aqui a respeito do impacto que isso traz para as pessoas que utilizam esse transporte público no dia a dia. 25%, 26% de reajuste em qualquer tipo de serviço, de consumo, é substancial, por isso que o Tatu fala aí a respeito do preço exorbitante das passagens. Ainda ontem, quando eu tive a oportunidade de conversar com alguns passageiros nesse primeiro dia, muitas pessoas estavam ainda meio desnorteadas, não tinham feito a conta na ponta do lápis. Conversei com um porteiro que trabalha aí no Plano Piloto, ele pega o circular para ir até a rodoviária, são 4 conduções por dia e depois ele vai para Águas Lindas, onde ele vive, e a gente fazendo as contas ali na ponta do lápis, vai ficar para esse porteiro aí o valor de R$520 por mês de passagem. Ele disse que ia ter que conversar com a síndica do prédio onde ele trabalha, porque isso aí realmente pressiona muito fortemente as vagas de trabalho e a gente deve sim ver uma pressão em relação à empregabilidade dessas pessoas, porque na hora de escolher uma vaga, você vai escolher a pessoa que mora mais perto, né? Ou aquela em que o patrão não vai ter que arcar com um subsídio tão grande para a passagem desses trabalhadores. Essa é a primeira ponta da qual a gente falou aqui, que é a que sofre mais, porque ela sofre os impactos de toda essa movimentação. A segunda ponta, viu, Nick, é aquela que está relacionada ao poder público. E é essa que a gente traz aqui agora as notícias mais quentes a respeito da conversa que a gente teve com o governador Ibanez Rocha e hoje também as nossas equipes de reportagem estiveram com o secretário de Transporte, secretário de Mobilidade, na verdade, aqui do Distrito Federal, e a gente conversando a respeito disso, as informações que a gente tem são as seguintes. Na verdade, haveria uma discussão acerca da montagem de um consórcio que uniria os estados, Goiás e Distrito Federal, uniria os municípios relacionados a esse transporte para o entorno, e incluindo, inclusive, os prefeitos que participaram hoje dessa reunião da AMAB, né, que é a associação que reúne aí as regiões adjacentes ao Distrito Federal, e também os órgãos reguladores. A gente está falando aqui da ANTT para fazer a gestão compartilhada a respeito do transporte público que liga em torno do Distrito Federal. Esse consórcio ele vem sendo discutido já há algumas semanas, de acordo com a conversa que a gente teve com o governador Ibanez Rocha, mas ele não chegou a ir para frente. Por outro lado, havia uma pressão da terceira ponta dessa conversa, que são as empresas. As empresas falando que dentro das planilhas de custo dos serviços, elas já não conseguiam mais manter o serviço operante e a gente estaria falando aí de um risco de um apagão em relação ao transporte oferecido por essas empresas. Diante disso, a partir de junho de 2021, o governo do Distrito Federal foi designado pela ANTT, a agência reguladora do transporte público, para que fosse o gestor do transporte público do entorno para o Distrito Federal. Então, o GDF resolveu, através da Secretaria de Mobilidade, tomar essa decisão aí e impor esse reajuste. No entanto, tanto as prefeituras, através da associação, da AMAB, quanto os prefeitos e o próprio estado de Goiás, a pessoa do governador, foram avisados, de acordo com o governador Ibanez Rocha, a respeito dessa mudança de preço nas passagens no dia de hoje com ofícios, viu? Então, a gente teria aí um quadro, na verdade, de uma negociação a respeito de um modelo de gestão para esse transporte, uma pressão por parte das empresas que estavam aí se posicionando de modo a ter um apagão no serviço oferecido e hoje um impacto para todo mundo que vai pagar a conta, né, desse serviço que de fato ficou bem salgado para o bolso de qualquer trabalhador. Ninguém teve esse reajuste aí de 26%, 25%. A gente não está falando apenas do implemento no preço da passagem, que é sim um serviço essencial
emergencial e de sobrevivência para qualquer um de nós, mas em vários outros reajustes de tarifas e preços e alimento, enfim, fica muito caro a sobrevivência e até inviável em determinados lares a respeito desse reajuste de passagem que a gente tem agora. Tá aí, a Cris está acompanhando, nossas equipes estão acompanhando esse assunto, essa movimentação no entorno que a gente viu. Planaltina de Goiás, hoje muitos passageiros, né, se manifestaram aí, foram para a rua mesmo, foram cobrar que as empresas façam, então, volte atrás desse reajuste para que o que já estava muito pesado e muito difícil para essas pessoas não poder ficar ainda pior, né? A gente está acompanhando desde cedo, a Cris trouxe aí para a gente o que falou o governador Ibanez Rocha sobre esse assunto, a gente vai continuar acompanhando e trazendo para você. Enquanto isso, você que mora no entorno, vem trabalhar aqui no Distrito Federal, vai e volta, faz o seguinte, manda sua opinião, manda o seu vídeo, a sua sugestão, vou colocar o nosso número aqui. Obrigada, Cris, daqui a pouco eu falo com você de novo, viu? Muito obrigada pelas informações. Coloca o nosso número aqui, o nosso zap é o 996018888, é o telefone da nossa produção para você mandar aqui o seu vídeo, a sua sugestão e falar como é que foi essa segunda-feira para você que depende do ônibus. Manda também nas nossas redes sociais, @Record TV Brasília, na minha também, que a gente está sempre de olho aqui, porque você sabe, né? Record TV Brasília, cada vez mais perto de você. Então tá aqui, ó, todas as nossas, tem várias formas de você ir falar direto com a nossa equipe, diretamente com a nossa equipe, enquanto o nosso Balanço Geral está no ar.